Fala, rapaz, tudo bem com vocês? É o seguinte, outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre cálculo de sistema de hidrantes e ele fez a seguinte pergunta. Ele falou: Rio Branco é o seguinte, qual é a equação mais utilizada para realizar cálculo de sistema de hidrantes para cálculo de perda de carga? Eu disse: cara, eu conheço duas. Tem a equação universal, que é a equação de Darcy-Weisbach, e tem a equação de Heisen-Williams. Qual é que se utiliza mais no ramo da prevenção contra incêndio? Vai de Heisen-Williams. Por quê? Bora conversar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiramente, o que vem a ser a perda de carga nas tubulações? Especificamente aqui nas tubulações de incêndio, que é o nosso foco. Imagina que você tem esse tubo aqui e por ele está passando água. Imagina que essa água ela começa aqui com uma pressão P1 aqui e ela vai chegar no final com uma pressão P2. No decorrer dessa tubulação, dentro da tubulação aqui, você tem pequenas rugosidades aqui, dadas pela própria configuração do material, dadas pelo próprio desgaste do material. Então, à medida que esse fluido começar a se deslocar aqui dentro, a tendência é que ele vá perdendo pressão no decorrer do percurso dele e chegue do outro lado com uma pressão menor. E como é que eu calculo isso? Basicamente, nós temos duas equações para calcular isso. De Darcy-Weisbach, que vai nos dizer aqui que a perda de carga ela vai ser esse F multiplicar L dividido por D vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G. E o que vem a ser cada um desses itens? O HF é o que eu quero, é a perda de carga. Esse F é o meu fator de atrito, que o fluido vai ficar submetido ao se deslocar dentro da tubulação. E esse fator de atrito ele está relacionado a uma porrada de coisas. Ele está relacionado ao material, ele está relacionado ao tipo de regime que esse líquido está passando aí por dentro. E é aqui que começa a complicação da coisa. Mas a gente vai já ver isso mais na frente. O L é o comprimento dessa tubulação, esse comprimento aqui, está maiúsculo, é esse comprimento aqui. O D é esse diâmetro. O V é a velocidade com a qual esse fluido está se deslocando aqui dentro. Aqui. E 2G é a aceleração da gravidade. Duas vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Tudo no SI, você vai obter uma perda de carga em metros. Isso aqui vai ser dado em metros. Aí a outra forma que eu tenho de calcular isso daqui é a equação de Heisen-Williams. Bora ver como é que ela se processa aqui. Ela nos diz que HF vai ser igual a 10,64 vezes Q elevado a 1,85 dividido por C elevado a 1,85 vezes D elevado a 4,87. Só que esse resultado aqui, o que ele vai te dar?
ele vai te dar não a perda de carga em si, em metros, mas ele vai te dar um gradiente, quanto o fluido está perdendo ao longo do tubo. Ele vai te dar um J, que ele é medido em metros por metro. E se você quiser a perda de carga, mesmo a perda de carga real, você pega esse J aqui e multiplica pelo comprimento, porque ele não é o gradiente de quanto o fluido está perdendo de energia ao longo da tubulação. Se você multiplicar pela quantidade dessa tubulação, ou seja, pelo comprimento da tubulação, você vai ter a perda de carga total. Ou se você não quiser escrever a equação assim, você pode escrever ela dessa forma também. 10,67 vezes o L vezes Q elevado a 1,85 dividido por D elevado a 4,87. Pronto, aí você já vai ter a perda de carga equivalente ao longo de todo o comprimento da tubulação. Aí agora veja uma coisa interessante aqui. V quadrado sobre 2G. Isso é perda de carga, né? E isso aqui, 10,64 vezes o L vezes Q elevado a 1,85 dividido por C na 1,85 vezes D na 4,87. Isso aqui também é perda de carga. Será que isso é a mesma coisa? Bora dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui. Mas será que isso é igual a isso? Bora ver aqui. Eu vou reescrever a primeira equação em função da vazão. Perceba que desse lado aqui eu tenho vazão, desse lado aqui eu tenho velocidade, desse lado aqui eu tenho diâmetro, desse lado aqui eu tenho diâmetro também. Desse lado aqui eu tenho um fator de atrito, e desse lado aqui eu tenho esse C, que daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui é fator de atrito também. Só que o fator de atrito mais particular. Eu vou reescrever essa primeira equação em função da vazão e do diâmetro. Lembrando que a gente está tratando de tubos cilíndricos, ou seja, a seção transversal é um círculo. Então, eu posso reescrever esse V da seguinte forma. O meu V vai ser igual a vazão dividida pela área. E por se tratar de um círculo, a minha área é igual a π d quadrado sobre 4. Se eu reescrever aqui a minha velocidade, eu vou ter isso daqui. Beleza? Aí eu vou pegar este valor aqui e substituir aqui. Eu não quero que fique igual, então eu vou passar logo esse L dividindo aqui. Π quadrado é a quarta. Isso aqui eu posso escrever assim.
aqui dá 1, aqui vai me dar 8. E aqui a gente vai ficar com a seguinte coisa aqui, ó. 8 sobre, em cima que a gente ficou aqui. De constante, ninguém mais. Pi ao quadrado g vezes f vezes q ao quadrado sobre d à quinta. Aí olha que interessante aqui. Presta atenção no expoente do q. Aqui na equação de Darcy. Presta atenção no expoente do q aqui na equação de Heisenberg-Williams. 2 para 1,85. Bem perto. Presta atenção no expoente do d, diâmetro aqui, 5. E aqui, 4,87. Se eu reescrever esse negócio aqui, eu vou ter algo mais ou menos assim. H sobre L vai ser igual aqui, ó. 10,64 vezes 1 sobre C elevado a 1,85 vezes Q elevado a 1,85 dividido por D elevado a 4,87. Aí olha essa situação aqui. Isso aqui aparece aqui, ó. Isso aqui é constante. Isso aqui é constante. Então, quem me sobrou aqui foi na equação de Darcy o F e na equação de Heisenberg-Williams o C. O que significa cada um desses termos aí? Olha só. A equação de Darcy, ela foi escrita por esses dois rapazes aqui, ó. Embora ver aqui por que essa diferença aqui. Essa equação de Darcy, ela foi escrita por esses dois rapazes aqui, ó. Este aqui, o Darcy, esse aqui, o Reisbach. Esses caras eles não estavam interessados em calcular movimento só de água. Esses caras eles estavam interessados em calcular movimento de qualquer fluido. Esses caras eles eram mais matemáticos do que engenheiros. Eles queriam determinar uma lei que tivesse regência sobre qualquer tipo de fluido, fluindo em qualquer tipo de geometria, para qualquer lugar, com qualquer velocidade, qualquer pressão, em qualquer diâmetro. Então eles estavam preocupados em ter uma equação mais generalista, por isso que ela é chamada de equação geral da perda de carga. Em contrapartida, esses dois rapazes aqui, o Heisen e o Williams, eles não eram matemáticos. Esses caras aí, eles eram engenheiros. E eles trabalhavam basicamente com tubulações de água. Seja elas de água fria, seja elas de abastecimento de água, de adutora, seja elas de sistema de combate a incêndio. Então, para eles, bastava calcular uma equação
que me desse o comportamento da água passando por tubo. Só isso. A tubulação deles não tinha formatos esquisitos, tinha formato sempre cilíndrico, e o fluido que estava rolando lá dentro era sempre água. Então eles não estavam muito preocupados com o tipo de comportamento que outros fluidos iriam ter passando por outro tipo de geometria, outro tipo de materiais. Basicamente eles trabalhavam com água e basicamente eles trabalhavam com tubulação de ferro. Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram, bom, não estou interessado em fazer muito cálculo de negócio de fluido, se eu trocar o fluido aqui de água para mercúrio, para colocar alguma outra coisa aqui, não. Eu quero fazer meus projetos e ganhar dinheiro, eu quero calcular para água e pronto. Então, eles pegaram a equação geral da perda de carga, que é a equação de Darcy, e eles começaram a fazer diversos experimentos com ela. Começaram a fazer vários projetos e, readequando as coisas, eles começaram a ver que essa fórmula aqui ela se comportava muito bem para a água fluindo. Só que qual era o problema da equação de Darcy? O problema estava aqui nesse F. Esse F ele não era fácil de ser calculado, nem mesmo para a água. Ele vinha de um método chamado interação, em que você pega uma equação chamada equação de Cullenbrook. Eu vou colocar ela aqui. É essa equação aqui, em que basicamente o que você fazia? Perceba que o F aparece dos dois lados da equação. Para você achar esse F, você fazia um método chamado de interação, que ele consiste em você chutar um valor para esse lado aqui da equação, aí você vai obter um valor x aqui, e com esse mesmo valor você vai calculando o outro lado da equação, até que esses valores fiquem bem próximos, alguma coisa da ordem de 0,001 aqui, variando lá na terceira casa. Aí você vai ter valores que são equivalentes. Só que perceba que isso dá muito trabalho. E o Ryzen e o Williams estavam preocupados em ganhar dinheiro. Eles pegaram, não, 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 cara, para com isso. Bora dar uma olhada de acordo com a tubulação que a gente utilizar, se é uma tubulação mais nova, se é uma tubulação meia-vida, ou se é uma tubulação velha. Bora ver mais ou menos quanto é que dá o coeficiente de rugosidade dela, embora trabalhar em cima dele. E eles chegaram à seguinte conclusão aqui, de que para tubulações de aço, que era basicamente com o que eles trabalhavam, se esse aço fosse novo, esse C ele ficava em torno de 120. Se fosse um aço chamado revestido, esse C ele ficava em torno de 130. E se fosse uma tubulação já velha, uma tubulação de aço velha, esse C ele ficava em torno de 110. E aqui substituía o C na equação, dá uma olhadinha aqui. Colocava esse C aqui nessa equação, o resto tudo eu tenho. Isso é constante. Isso aqui é a vazão com a qual o fluido vai escoar dentro da minha tubulação. Isso aqui é o diâmetro da minha tubulação. E o meu C variava de 110 a 130, a 130 de acordo com as características da minha tubulação, ser nova, revestida ou velha. Perceba que isso torna o meu processo de cálculo muito mais rápido, muito mais fácil. É por causa disso que na engenharia, pelo menos para cálculo de hidrantes,
a gente prefere utilizar a equação de Heisenberg-Williams ao invés de utilizar a equação de Darcy. Beleza? Então, basicamente é isso. Claro que ainda tem outros fatores ainda. Além disso, essa equação aqui, ela já considera já que o regime sempre é turbulento, porque geralmente você vai estar com água escoando dentro de um tubo, às vezes essa água vai estar sendo impelida por uma bomba, então esse regime, via de regra, ele é turbulento. A equação universal ela depende do tipo de regime, se ele está em um regime laminar, se ele está em um regime de transição ou se ele está em um regime turbulento. E a de Heisenberg ela já considera tudo turbulento já e ela é aplicada para isso. Então é por isso que pelo menos para cálculo de hidrantes, até onde eu sei, claro, se alguém tiver alguma informação que contraponha a essa, até onde eu sei, é por causa disso que nós preferimos utilizar a equação de Heisenberg-Williams para cálculo de perda de carga em hidrantes, ao invés de utilizar a equação universal de Darcy, por ela ser mais prática. Não quer dizer que uma esteja certa e que a outra esteja errada, é apenas uma questão de praticidade. Para meios mais do nosso dia a dia, como tubulações, adutoras e sistemas de hidrantes, a equação de Heisenberg-Williams ela se comporta de uma forma melhor para a gente. Beleza? Se esse vídeo ajudou você em alguma coisa, foi mais um bate-papo aqui. Perceba que foi um vídeo basicamente eu só riscando no papel aqui. Mas se isso lhe ajudou em alguma coisa, dá um like no vídeo aí. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí embaixo aí que a gente tenta responder no campo de perguntas e respostas aí. Fico por aqui. Voltamos na próxima aí. Até mais.